Voltamos, segundo bloco. Bom, nós estávamos falando no final do nosso primeiro bloco sobre as espécies de nacionalidade. E aí eu expliquei para vocês que a gente tem duas espécies, que é a originária, que é a primária, enfim. Ai, peraí que vai acabar a bateria do meu computador. É a primária, etc., e a secundária, que é aquela que é por um ato voluntário que a gente adquire ao longo da vida. Bom, cada país, gente, é livre para definir, então, quais que seriam os critérios que ele vai adotar entre os seus limites geográficos para atribuir a nacionalidade primária, tá? Que é a originária. Os nossos estados são livres para fazer essa definição. Não existe nenhuma imposição obrigatória de como tem que ser. Os direitos humanos pedem para que se tente sempre fazer misto para evitar a situação de apátrida, tá? Mas os estados são livres, ok? E também que razões que são extremamente variáveis, tá? Podem trazer essa inclinação do Estado para um critério ou para outro. Notadamente, na maioria, esses critérios são essencialmente políticos, tá? Alguns alinhamentos, estipulações, os requisitos, eles são essencialmente políticos. E, nesse sentido, o que acontece? Alguns estados que são de formação mais recente, ou seja, tipicamente de imigração e tá, interno, empregam esse critério territorial, que para que é? É uma intenção óbvia, que é para fixar, para vincular os seus imigrantes no seu solo, no território do seu estado, integrando essas pessoas ao país por meio, então, da nacionalização dos seus descendentes. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país receptor que deseja, então, trazer esse enlace para os seus imigrantes que se estabeleçam aqui, certo? Então, o Brasil ele tem como critério principal a territorialidade para a questão primária, né? E também nós temos países de outro lado que eles são países de emigração. Muita gente sai deles, certo? Porque normalmente esses países que são muito de emigração, eles normalmente adotam daí os critérios sanguíneos, porque daí eles vão evitar essa perda do vínculo com os seus descendentes, dos seus nacionais, para as outras terras que partiram. Né? Então, por exemplo, a Itália, que assegura os laços com os descendentes nacionais que deixaram os países. Nós aqui do Sul temos muita descendência italiana, e aí a gente consegue essa dupla cidadania, ou somente a cidadania italiana, essa nacionalidade italiana, justamente porque a Itália permite que esses vínculos de descendência, esses vínculos sanguíneos preponderem, ok? Eu não nasci na Itália, mas a minha bisavó nasceu. Então, eu posso ir lá, verificar toda a minha documentação para conseguir essa nacionalidade italiana e ficar, então, com a minha dupla nacionalidade, ok? A doutrina acha, assim, que existe muito inconveniente quando algum estado adota somente o critério sanguíneo, tá? Porque, assim, o ser humano, muito mais do que essa ideia do critério sanguíneo, ele tem na terra que ele se fixa um fator central que vai determinar e que vai condicionar os seus gostos, as suas paixões, as suas afeições, seus ideais, seus hábitos, a sua cultura, a sua língua, certo? Então, assim, somente a questão do sanguíneo, a doutrina critica bastante, tá? Os estados que fazem esse critério sanguíneo, o principal fundamento para a concessão da nacionalidade original, né? Eles nunca atingem na plenitude a finalidade buscada pela política que eles norteiam, porque o local do nascimento sempre vai influenciar na formação do caráter, dos costumes, dos sentimentos dos filhos, dos seus nacionais, enfim. Mas isso é uma crítica da doutrina, tá, gente? Então, é uma opinião particular dos autores daqui.
Bom, vamos pegar nossa Constituição? Sim! Lá no artigo 12, fala no inciso 1º, fala no caput o seguinte, que são brasileiros. No inciso 1º fala natos. E aí a gente tem 3 situações aqui no artigo 12 que fala que são brasileiros natos. Vamos lá. A nacionalidade originária, primária, é a hipótese que a gente chama de brasileiros natos, tá? Então, brasileiro nato é aquele que adquiriu a nacionalidade por questões do fator natural, que é do nascimento. Lembram que é aquela que a gente conversou ali sobre o conceito. Para vocês entenderem, depois eu vou explicar, o que possui a nacionalidade secundária é o naturalizado. Então, tá lá no inciso 2. Naturalizado, a partir do momento que você é naturalizado, você também é brasileiro, ok? Ou, enfim, também faz parte do país que você se naturalizou. Mas, enfim, artigo 12, tá falando no inciso 1 da nacionalidade originária primária, que é a hipótese de aquisição da nacionalidade original, que é o que a gente chama de brasileiro nato. O brasileiro nato é o que adquiriu naturalmente a nacionalidade brasileira. Então, a Constituição Federal prevê, lá no inciso 1º, de maneira taxativa, não é exemplificativa. Ou é aquelas 3 hipóteses que estão lá, ou não tem a nacionalidade originária, não é um brasileiro nato, ok? Então, é taxativo. Ou você se encaixa nos padrões que estão, nos critérios, nos requisitos que estão lá no inciso 1º, ou você não se encaixa, tá bem? Então, beleza. Para você ser um brasileiro nato, para você adquirir a nacionalidade originária primária brasileira, você tem que estar dentro das alíneas do inciso 1 do artigo 12, ok? De maneira taxativa. Você tem que cumprir taxativamente os requisitos daquele inciso. Então, vamos lá. A primeira, que está lá no inciso 1, a linha A, ela é decorrente do ius soli, ou seja, o critério territorial. Soli é solo, ok? Então, segundo essa linha, vai ser considerado brasileiro nato o indivíduo nascido em território nacional, independente da nacionalidade dos seus ascendentes. Gente, nasceu no Brasil é brasileiro, ok? Não interessa se se os pais estavam de maneira geral, tá, gente? De maneira geral, regra geral, os pais estão aqui passeando e a mãe estava de 9 meses ou de 7 meses, aconteceu alguma coisa na viagem, o bebê nasceu prematuro, nasceu no Brasil, em regra, nasceu aqui é brasileiro, tá bem? O nosso critério principal é o territorial, é o ius soli, que é o do solo. Nasceu no território nacional, nasceu no território brasileiro, você é um brasileiro nato, ok? Aí, se lá os pais dessa criança também moram num estado que usa o critério sanguíneo, ok, a pessoa vai ter uma dupla nacionalidade, mas que ela é brasileira também, ela é, ok? Então, tá. Essa efetivação do critério territorial não exige a presença de nenhum outro requisito, sendo suficiente o nascimento dentro dos limites geográficos do Estado para que o indivíduo seja considerado nacional. Então, é isso. Nasceu aqui, brasileiro, ok? Não tem que ter nenhuma outra questão. O fato de ter nascido aqui já te faz um brasileiro nato. Então, não vai importar, inclusive, se os pais são brasileiros, se os pais são estrangeiros ou se os pais são apátridas. Nascido em nossas extensões territoriais, fluviais, marítimas, aéreas, o indivíduo vai ser considerado brasileiro nato. Então, o que seria um território nacional para vocês entenderem? Seriam as terras delineadas pelos limites geográficos do país, englobando aqui rios, baías, golfos, ilhas, bem como o espaço aéreo e o mar territorial. Então, se você está lá voando em cima do Brasil e o seu filho nasce enquanto você está passando pelo Brasil, na hora, o seu filho é um brasileiro nato, ok? Aí, por extensão, vai se reconhecer também como parte do território nacional os navios e aeronaves públicas,
brasileiras, onde quer que se encontrem. Então, se, por exemplo, tiver uma aeronave brasileira passando, sei lá, por Portugal, saiu do Brasil, uma aeronave brasileira está passando por Portugal, vai deixar alguns turistas lá na Espanha. Você também é um brasileiro nato, ok? E aí, se você também vai ser português, já é outra história, tá bem? Mas que você é brasileiro nato, você é. Navios, enfim, onde quer que se encontrem, assim como os navios privados brasileiros em alto mar, nas aeronaves privadas brasileiras em voo sobre o alto mar e as embarcações privadas estrangeiras em mar ou espaço aéreo brasileiro, ok? Então, se você está em uma aeronave pública ou privada do Brasil, em outro lugar você é brasileiro. Se você nasceu dentro de uma embarcação estrangeira, mas dentro daquilo que a gente diz que é o território nacional, você também é brasileiro, ok? Então, são todas essas situações que podem te tornar um brasileiro nato simplesmente pelo critério territorial, tá? Então, vocês vão ver que essa por extensão ficcional é que a gente está fazendo uma ficção, né? A pessoa está dentro de uma aeronave brasileira passando em cima de outro país, certo? Então, é uma extensão ficcional de uma situação que pode vir a acontecer. Na Constituição Federal, gente, tem uma ressalva com relação a esse critério territorial, que não vai ser contemplado com nacionalidade originária, ou seja, com nacionalidade primária, ou seja, não vai ser brasileiro nato, aquele que, muito embora tenha nascido em nosso território, seja filho ou de um pai, ou de uma mãe, ou de ambos estrangeiros que estejam a serviço do país de origem deles. Tá? Então, é a única hipótese de que, se uma pessoa nascer no Brasil, ela não vai ser considerada brasileira nato, vai ser quando pai estrangeiro a serviço do país, mãe estrangeira a serviço do país, ou ambos estiverem aqui dentro do nosso país e a criança nascer, tá bem? Então, ó, tem 3 exemplos aqui para vocês com relação a essa situação. Vamos acompanhar os exemplos? Se um diplomata alemão vier residir no Brasil acompanhado da sua esposa, também alemã, com a finalidade de prestar serviços para o seu país de origem, e aqui o casal tiver um bebê. Esse não vai ser brasileiro nato. Ainda que nascido em território nacional, o bebê possui ambos os pais estrangeiros e um deles, o pai, está a serviço do país de origem, o que vai inviabilizar a aquisição da nossa nacionalidade primária. Então, basta que um dos genitores esteja a serviço. Então, claro que a mãe tem que estar aqui para a criança nascer aqui, né? Mas não quer dizer que a mãe tem que estar a serviço. Que, como no exemplo, o pai está a serviço. Mas poderiam estar os dois a serviço, certo? Mas aqui no exemplo, só o pai estava a serviço, a mãe veio junto, a criança nasceu aqui, não vai ser brasileira nato, porque a pessoa está aqui a serviço do país de origem, ok? Exemplo 2. Em um sentido oposto, se um cônsul lá da França vem para o Brasil a serviço do seu país de origem, ou seja, a serviço da França, e aqui se casa com uma brasileira e com ela tem um bebê em território nacional. O filho deles vai ser brasileiro nato, tá? Porque, em que pese o pai seja estrangeiro e esteja em território nacional a serviço do Estado lá da sua província, ou seja, lá da França, a mãe é nacional, ok? E essa excepcionalidade não se aplica na regra territorial, tá? Então, aqui na regra territorial que excede, aqui na regra que excede o territorial, diz que ambos têm que ser estrangeiros. Então, tem que prestar atenção nisso. Está dizendo que ambos os pais estrangeiros e um pode estar a serviço e o outro não, ok? Mas os dois têm que ser estrangeiros. Se um for nacional, o brasileiro vai ser nato. E aí tem que ver se na França tem critério sanguíneo, e daí pode ser que a criança também, além de brasileira, seja francesa, ok? Estão acompanhando? Então, vamos lá. Vou repetir para não ficar dúvida. O critério do Brasil principal é o territorial, ok?
nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Não interessando os pais, não interessando a situação, não interessa. Está dentro do limite do Brasil, é brasileiro, ok? Então tá. Aí a gente tem uma exceção à regra, que nós já aprendemos que no direito nada é 100%, beleza? A exceção à regra é, se ambos os pais forem estrangeiros e qualquer deles, ou seja, pode ser os dois ou qualquer um deles, esteja a serviço do seu país de origem aqui, a criança nasce aqui, não vai ser brasileiro. No exemplo 1, eu mostrei para vocês 2 alemães que o pai estava a serviço e aí o bebê nasceu aqui. Eles estão aqui há um tempo, né? O serviço deles aqui há um tempo. Eles são diplomatas, né? O pai é um diplomata, então está aqui há um tempão. E aí nasceu aqui. Mesmo estando aqui há um tempão, mesmo, enfim, etc., os dois são estrangeiros e um está a serviço do país do seu país de origem alemã, então a criança não vai ser brasileira, vai ser alemã, ok? Outro caso é quando um pai é de fora e está a serviço e a mãe é brasileira. Como lá no inciso, na linha, fala que os dois têm que ser estrangeiros, não importa se um está trabalhando e o outro não, ou se os dois estão trabalhando, os dois têm que ser estrangeiros. Aqui nesse segundo exemplo, só um é estrangeiro. Sendo outro nacional, mesmo que o estrangeiro esteja a serviço do seu país de origem, vai ser um brasileiro nato. E como eu falei, vai depender de como é lá no país deles para ver se vai ter a dupla nacionalidade, tá? Se vai ser um polipátrida. E aí, um terceiro exemplo para vocês entenderem esse inciso seria se um casal de italianos, exemplo, né? Vier residir no Brasil a serviço de uma empresa privada italiana. Ou mesmo servir o governo do país deles, por exemplo, na defesa dos interesses do governo, desculpa, ou quando eles vêm servir o governo de outro país, tá? Então, eles estão aqui na defesa dos interesses do governo da Dinamarca. Então, tá, vamos lá, exemplo 3. Um casal de italianos, ambos estrangeiros, vem para o Brasil, ou servindo uma empresa privada, vem morar aqui, ou porque eles estão servindo o governo de outro país, aqui no exemplo da Dinamarca. O filho deles nasceu aqui, ele vai ser brasileiro nato. Por quê? Ainda que estrangeiros, eles não estão a serviço do país de origem. Prestem atenção. Uma empresa privada não é servir o país de origem público, né? E também, se eles não estão servindo o país de origem, não se enquadra dentro do inciso. O inciso é claro, o inciso não, a linha é clara. Vamos ver lá juntos para vocês fecharem. A linha A, tá? Vamos lá. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então tá. Então aqui na linha tá falando que os pais têm que ser estrangeiros e se eles estiverem a serviço do seu país, não vai se encaixar, ok? Acho que ficou claro, né, gente? São 3 exemplos bem diversos para vocês entenderem que é a única hipótese que numa situação territorial não vai se simplesmente usar esse critério. O fato de ter nascido aqui não vai ser brasileiro nato. Vai ser o caso de pais estrangeiros que estão um ou ambos servindo o seu país. Só nessa hipótese, o fato de não ter nascido no Brasil não vai te encaixar como um brasileiro nato, ok? Mas ainda estamos falando das hipóteses de como ser um brasileiro nato, ok? Isso foi uma ressalva do inciso. Então tá. A regra geral da linha A é, nasceu aqui, é daqui. A gente tem a ressalva ali dos que estiverem servindo o seu país de origem, mas a regra geral é essa que está na linha A. Nasceu aqui, é daqui. Vamos para as linhas B e C, que trazem outras oportunidades de como ser um brasileiro nato. Então, nessas hipóteses das linhas B e C, o que acontece? A nossa Constituição Federal, esse direito fundamental, ele tenta inibir essas consequências de eventualmente existir um conflito negativo de nacionalidade, ou seja, a pessoa se tornar uma apátrida. Lembra que eu falei que os direitos humanos pedem para que a gente tenha critérios mistos? Então vamos lá. Para você ser brasileiro nato, ou você nasce no Brasil, tá? Ou você entra nessas questões aqui do B e do C, para você ser um brasileiro nato, ok? E aí, essas linhas B e C, elas vêm justamente, então, para evitar essa situação de apatridia, certo? De a pessoa acabar sendo uma apátrida. Então, o Brasil
traz como regra geral territorial, mas traz como possibilidades também o sanguíneo, ou seja, adota critérios mistos para que ninguém fique como apátrida, tá? Adotando então o critério sanguíneo numa mitigação dessa exclusividade do critério territorial, beleza? Então vamos lá. Ao contrário do critério territorial, esse critério sanguíneo ele nunca vem sozinho, tá? Então ele não é suficiente para aquisição da nacionalidade, somente o critério sanguíneo. Ao contrário do territorial, que bastaria nascer aqui, não tem outro critério, ele tem que estar sempre conjugado a algum outro requisito que vai demonstrar, de acordo com o que está lá na nossa Constituição, que eu falei para vocês que é taxativo, que é o que está lá, você tem que cumprir, ponto, senão você não é um brasileiro nato. Não bastando, então, você ter ascendente, né? Não bastando você ter pais, não bastando você ter avós brasileiros, ok? Para ter esse critério sanguíneo, simplesmente. Então, você vai ter que ter, para ser um brasileiro nato, ou você nasce aqui, ou você tem critério sanguíneo mais alguns requisitos, ok? Então, vamos lá. São 3 possibilidades de aquisição dessa nacionalidade primária, de você ser um brasileiro nato, associado ao critério sanguíneo e mais alguns requisitos. Então, vamos lá. O primeiro caso está lá no artigo 12, inciso 1, a linha B, tá? Inciso I. Inciso 1. Me perdi. Que seria o da criança nascida no estrangeiro, filha de pai e mãe brasileiro, sendo que qualquer um deles, ou ambos, né, está no exterior a serviço do Brasil. Então, assim, nessa hipótese aqui, não foi colocado o critério territorial, porque a criança nasceu lá no estrangeiro, certo? Mas sim o sanguíneo, porque ela é filha de nacionais, certo? E associada ao critério funcional. Olha aí, ó, o critério sanguíneo veio sozinho? Não, está associada ao critério funcional. Um dos pais brasileiros ou ambos está no exterior servindo a República Federativa do Brasil, ok? Então vamos lá. Você não nasceu no Brasil, mas você é filha ou do pai ou da mãe brasileiro, ou de ambos, certo? Seus pais estão fora daqui, ou só o seu pai, ou só a sua mãe, certo? E você nasce em outro país, só que ou o seu pai, ou a sua mãe, ou ambos estão servindo a República Federativa do Brasil. Então, nesse caso, você vai ser brasileiro nato. É a situação ao contrário da linha A do inciso 1, certo? Que estava falando que não vai ser se nascer aqui e tiver os pais que estão servindo. Então, da mesma forma será no Brasil. Se você tiver pais que estão servindo, você vai ser, ok? Então, 3 situações importantes para a gente analisar com relação a essa linha A, tá? Esse dispositivo é a exata contraposição, então, da regra que a gente estudou lá no artigo 12, 1A, tá? De modo que no nosso ordenamento não reconhece como brasileira nata a criança nascida em território nacional quando ambos os pais são estrangeiros e ao menos um deles está a serviço do seu país de origem. A Constituição vai reconhecer a nacionalidade brasileira, ao contrário, né, originária dos filhos de pais brasileiros que estejam a serviço da República Federativa do Brasil no exterior. Olha lá no artigo 12. B. Os nascidos no estrangeiro de pai ou brasileiro ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Outra questão importante com relação a essa linha B, né, é que a aplicação dessa regra só exige que um dos pais seja nacional e que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Isso significa que um brasileiro a serviço do país no exterior pode se casar com uma estrangeira e ela ter um filho, ou uma brasileira que vai a serviço da República do Brasil e se casa com um estrangeiro e lá eles têm um filho, certo? Essa vai ser reconhecida como uma nacionalidade brasileira nata. E aí vai depender do país que ela tá para ver se vai ter uma dupla nacionalidade, se vai ser polipátrida, certo? Se vai aceitar o critério territorial ou sanguíneo, enfim, como tem um pai que é de lá, né? Então, com certeza,
e nasceu lá, com certeza vai ser polipátrida, mas existem diversas situações. Bom, estar a serviço, outra situação importante para essa linha, estar a serviço do país, prestem atenção, significa desempenhar uma função ou prestar um serviço público de natureza diplomática, administrativa ou consular, tá? Diplomática, administrativa ou consular, a qualquer dos órgãos administrativos centralizados ou descentralizados, como autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. O centralizado seria, por exemplo, o presidente da República, não, seria alguém que está representando o país, os estados, os municípios, enfim. E aí o descentralizado seriam autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, etc., da União, dos Estados-membros, dos municípios ou do Distrito Federal. Então, não é simplesmente estar trabalhando para alguma coisa do Brasil, tem que estar dentro disso daqui, tá? Para significar, então, que você tem essa função. Se você não está dentro disso, o seu filho nasceu no exterior, ele não vai ser brasileiro nato. Depois você pode conseguir uma naturalização para que ele tenha também a cidadania, a nacionalidade brasileira. Mas nato, ele não vai ser, ok? Então, vamos lá, aqui um esqueminha para vocês entenderem melhor. O brasileiro nato, do artigo 12.1b, é aquele que nasceu no estrangeiro, ou seja, não tem como aplicar o critério territorial, porque não nasceu no Brasil. É filho de pai ou mãe brasileiro, ou seja, tem uma adoção aqui de critério sanguíneo, e mais uma adoção de um critério funcional, que é um dos pais ou ambos estarem a serviço da República Federativa do Brasil. Essa é a hipótese. O segundo caso, que está lá na linha C, na primeira parte da linha C, olha só, nós temos a linha A, B e C. A gente já viu o critério territorial, é o principal, vai ter uma exceção. Depois nós vimos o B, que está tratando, então, do critério sanguíneo somado ao critério funcional, ok? E agora nós temos o C, que se divide em parte 1 e parte 2, tá? Nessa situação da linha C, parte 1, apesar de nascer no estrangeiro, a criança é filha de pai ou mãe, ou ambos brasileiros, e é registrada em repartição brasileira competente. Ou seja, os pais não estão a serviço do Brasil, ok? Da República Federativa do Brasil, naquelas situações que eu falei para vocês. A criança é filha de pai ou mãe, um ou outro brasileiro, e ela também é registrada em repartição brasileira competente lá no outro país, certo? Como, por exemplo, os consulados. Então, nessa situação, não incidiu o critério territorial, porque nasceu no estrangeiro, aplicou o critério sanguíneo, porque ou ela é filha de pai, ou ela é filha de mãe, ou ela é filha de ambos brasileiros, associada ao registro em repartição brasileira competente. Nasceu no estrangeiro, não tem como aplicar o critério territorial, não é nato automaticamente. Mas é filho de pai ou mãe brasileiro, ou de ambos, então a gente tem um critério sanguíneo. Mas sozinho não basta. Os pais foram lá e registraram também numa repartição brasileira competente. Associou isso aqui tudo, gente? Ok, é um brasileiro nato também. Com relação a esse inciso, a essa linha C, nessa primeira parte especialmente, nós tivemos algumas modificações históricas que eu queria que vocês soubessem. Nessa hipótese de aquisição da nacionalidade primária pelo filho brasileiro, nascido no exterior, decorrente de registro, feito em repartição brasileira competente, ela foi inicialmente trazida lá pela Constituição da Constituição de 1988. Então, ela veio originalmente lá da Constituição de 1988, que é a atual. Mas ela nasceu lá, tá? Quando veio essa Constituição de 88, veio essa hipótese. Só que, posteriormente, ela foi suprimida por uma emenda constitucional de revisão, que está lá, que foi a emenda constitucional de revisão número 3 de 94. Ou seja, de 88 a 94 ela teve vigor, a partir de 94 ela foi suprimida. Por quê? E ela foi suprimida sob severas críticas, porque ela excluiu do dispositivo essa possibilidade de registro. E aí, depois, voltou.
em 2007, a partir da Emenda Constitucional 54 de 2007, que foi informalmente conhecida como a Emenda dos Apátridas, porque ela recuperou e inseriu lá na Constituição a possibilidade do registro como requisito, tá? Para você também ser um brasileiro nato, quando associado ao critério da ascendência, por critério sanguíneo, e você ter nascido no estrangeiro, né? Que permitiria, então, essa nacionalidade primária, essa nacionalidade de ser nato, ok? Então, olha só, nasceu em 88 na Constituição, foi suprimida em 94, voltou em 2007. Então, de 88 a 94, os brasileiros que registrassem os seus filhos em repartições competentes brasileiras no exterior tornavam os brasileiros natos. De 94 a 2007 não tinha essa possibilidade. Filho de pai ou mãe brasileiro que nasceu fora do Brasil não ia ser brasileiro nato de nenhuma forma, entendeu? Porque foi suprimido isso do registro, de nenhuma forma dentro dessa ideia do registro, né? Não estão servindo o Brasil, etc. Durante todo esse período que essa emenda revisional 3 vigorou, ou seja, de 94 até 2007, muitas crianças descendentes de brasileiros nasceram no exterior e não puderam ser registradas para adquirir a condição de nacionais como natos, ok? Em razão dessa supressão desse registro. E por isso, muitas delas ficaram na condição de apátrida. Por quê? Porque o local que os pais estavam não adotava critério territorial, adotava critério sanguíneo. E aí a criança não podia nem ser brasileira, porque não tinha essa opção do registro, nasceu fora do Brasil, não tinha essa opção do registro, e também não podia ser nacional do lugar que estava, porque não adotava o critério territorial. Que loucura, né, gente? Enfim, e aí para contornar essa situação indesejada, né, que acabou ficando pela emenda revisional número 3, a própria emenda constitucional 54 de 2007 determinou lá no seu artigo 2º a inserção do artigo 95 lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que estão lá no final da Constituição Federal, prevendo que essas crianças que nasceram entre 94 e 2007 poderiam agora ser registradas, então, na repartição diplomática ou consular brasileira competente, se continuassem a residir no exterior, né? Ou em algum ofício de registro, se elas já tivessem vindo para o Brasil, sendo o registro suficiente para aquisição, então, dessa condição de brasileiro nato. Então, a Emenda Constitucional 54, além de ela devolver essa possibilidade, esse direito fundamental para os filhos de pais brasileiros que nascessem no exterior e quisessem, né, também ter essa nacionalidade nata, ok? E aí ela trouxe esse remendo também, esse período que ficou aí sem que as pessoas pudessem registrar os seus filhos e ter essa possibilidade de nacionalidade originária entre 94 e 2007, ela trouxe um remendo. Ou seja, se você ainda está no exterior e quiser, você pode ir lá ou na repartição diplomática ou nos consulados brasileiros e fazer esse registro. Vai ser, então, o seu filho um brasileiro nato. Ou, se já tiver vindo para o Brasil, né, enfim, vai lá no cartório de registro e faz o registro, que tá tudo ok, não precisa de mais do que isso. Então, foi isso que aconteceu. E o artigo 95 da ADCT tá aqui, depois gostaria que vocês dessem uma olhada. A última hipótese para você se tornar um brasileiro nato, ou seja, a última hipótese para você ter uma aquisição de nacionalidade primária brasileira, tá lá no artigo 2º da linha C do inciso 1º do artigo 12, tá? Então, 12, 1C, a linha 1C, segunda parte. Então, nessa situação da segunda parte da linha C, a criança que é filha de pai ou de mãe ou de ambos brasileiros, nasce no estrangeiro, mas depois vem residir no Brasil e opta por depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, olha só, o critério territorial não foi aplicado porque nasceu no estrangeiro, tá? Nasceu no exterior. É aplicado sanguíneo, por quê? É filho de pai ou mãe brasileiro, ou ambos, tá? Mas está associada ao critério residencial,
Ou seja, os pais não foram lá registrar a criança no exterior, ou em repartição diplomática, ou no consulado. Então, tá. Então, não entrou na primeira parte da linha C, porque não foram lá registrar. E depois vieram morar aqui e quando a pessoa atingiu a maioridade, ela disse, não, eu também quero ser brasileira. E ela vai lá e opta, então, pela nacionalidade brasileira. Olha o esqueminha aqui. Então, para ser um brasileiro nato, a partir do artigo 12, a linha C, segunda parte, tem que ter nascido no estrangeiro, então não teve aplicação territorial, tem que ser filho ou de pai, ou de mãe, ou de ambos brasileiros, adotando, então, o critério sanguíneo, mas veio residir no Brasil a qualquer tempo, então pode ser que tenha vindo com um dia, enfim, não dá, né? 5 meses ou, sei lá, 30 anos, não interessa, veio residir no Brasil. Os pais nunca fizeram aquele registro da primeira parte, né, da linha C. E a pessoa fez a opção confirmativa, ou seja, associou ao critério de que ela mesma, após atingir a maioridade, resolveu ter também a nacionalidade brasileira. Então, após atingir a maioridade, tá, gente? Sobre essa hipótese aqui da segunda parte do alíneo C, vocês têm que observar essas questões aqui que estão na Constituição. Primeiro, tem que nascer no exterior. Segundo, tem que ter a adoção do critério sanguíneo. Tem que ser filho ou de pai ou de mãe brasileiro. Não adianta você não ser filho de pai ou mãe brasileiro e vir morar no Brasil, que você não vai ser brasileiro nato, você vai ser naturalizado, entenderam a diferença? Então, assim, se você é filho de pai ou mãe brasileiro que nunca registrou você em repartição competente do Brasil lá no exterior, você vem morar aqui depois, você tem a adoção do critério sanguíneo. Então, nasceu no exterior, adoção do critério sanguíneo, não incidência do critério funcional, ou seja, o pai e a mãe não estavam trabalhando lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil, não feito o registro em repartição pública, tá? Os pais não fizeram isso. Efetivação do critério residencial, então não basta vir passear no Brasil, meus pais são brasileiros, vou lá conhecer o Rio de Janeiro. Não, tá? Então tem que vir ter um critério residencial, tem que vir residir em território nacional a qualquer tempo, como eu falei para vocês, pode ter meses, pode ter anos de vida e ainda ser criança, ainda ser adolescente, ou você pode ser um adulto, você pode ter 50 anos e ter vindo morar aqui no Brasil, tá? Não existe critério cronológico, basta observar a efetivação do critério residencial e a realização da opção confirmativa. É um ato personalíssimo, só pode ser feito após a maioridade e segundo o entendimento do nosso Superior Tribunal Federal, muito embora seja um direito potestativo, ou seja, um direito que não tem discussão, é incontroverso, ele não é de forma livre, tem que ser feito em juízo, em processo de jurisdição voluntária, ninguém pode te obrigar, né? E que tramite lá na Justiça Federal, tá? Então, como o critério residencial, ele pode ser cumprido a qualquer tempo, quero fazer essa pergunta para vocês. Enquanto a realização da opção somente pode ser feita pelo indivíduo depois que já atingiu a maioridade, ou seja, já é maior de idade, já tem a capacidade plena, vocês aprenderam lá no direito civil, a capacidade de direito e a capacidade de fato. Como a gente vai tratar um menor de idade, filho de pai ou mãe brasileiro, que nasceu no exterior e veio residir aqui? Se os pais não registraram lá fora, os pais não estavam ao serviço do Brasil e vieram morar aqui e a criança ainda não tem a nacionalidade brasileira, ok? Como nato, nem naturalização, enfim. O que se faz com relação a essa criança que, como é personalíssimo, elas têm que fazer após os 8 anos, ela não pode ser representada, entenderam? Dentro dessa situação aqui da linha C. Os pais não podem suprir, ela tem que sozinha fazer essa opção para se considerar brasileira nata, ok? E quando atingir a maioridade, ela pode então fazer essa condição. E aí, nesse caso, enquanto não for atingida a maioridade,
enquanto não for efetivada essa opção, ela vai ter uma condição de brasileiro nata suspensa, que vai ser uma opção que vai passar por uma condição suspensiva de nacionalidade. Quando ela fizer essa opção, quando ela confirmar essa nacionalidade, após cumprir esse critério residencial, né, que é a fixação aqui dos pais e tal, essa pessoa que tem menos de 18 anos, ela tem o requisito residencial, que vai ser, então, concedida provisoriamente essa nacionalidade. Entenderam? Eu acho que eu expliquei meio cortado. Deixa eu explicar melhor. Olha só, na linha C, diz que se os seus pais não fizeram o seu registro no exterior e depois vieram morar aqui, quando você atinge a maioridade, ou seja, mais de 18 anos, e você tem a capacidade plena, né? Às vezes você tem mais de 18 anos e não tem capacidade plena. Você vai lá e diz num ato de vontade, confirma essa nacionalidade. Você vai ser brasileiro nato. Não é naturalizado, você vai ser brasileiro nato, ok? Mas, se você ainda não atingiu a maioridade, seus pais vieram morar aqui, o que acontece daí? Se é um ato personalíssimo, se a pessoa tem que ser maior de idade e ir lá falar. Os pais não podem suprir nesse caso aqui da linha C. O que acontece? O Brasil vai dar, então, uma nacionalidade primária provisória, ou seja, você vai ser brasileiro nato provisoriamente, e essa condição ela vai ficar suspensa até você atingir a maioridade. Então, o que isso quer dizer? Que até você atingir a maioridade, você vai ser brasileiro nato, ok? Você vai gozar de todos os direitos, vai ter também todos os deveres e obrigações para cumprir, ok? Ok. Aí, quando você atingir a maioridade, você tem que ir lá confirmar, tá? Se você não for lá confirmar, daí você não vai ter essa nacionalidade primária, tá? Você não vai ter, você tem que ir lá confirmar. A partir dos 18 anos, essa causa suspensiva se encerra e você tem que, então, ir lá fazer essa confirmação se você quer mesmo ou não. Tem gente que pode não querer, certo? Então, se você quiser, você tem que ir lá após os 18 anos. Enquanto isso, você vai ter uma nacionalidade provisória, tá? Mas ela precisa ser confirmada ainda após os 18 anos, porque é um ato personalíssimo. E os efeitos dessa confirmação de nacionalidade, depois que você fizer 18 anos, ela é ex tunc. Vocês já devem ter aprendido isso. Ex tunc é daqui para trás, ou seja, ela retroage. Então, você vai ser sempre brasileiro nato, beleza? E ex nunc seria daqui para frente, mas aqui é ex tunc, tá? Vocês sabem a regrinha do ex tunc? Eu vou encerrar aqui essa aula e já vou ensinar para vocês. A regrinha do ex tunc, do ex nunc, para vocês nunca esquecerem, ex tunc, T, testa, ex nunc, N, nuca, ok? Então, se a regra for ex tunc, olhem para mim, daqui para trás, bate na testa. Se a regra for ex nunc, daqui para frente, bate na nuca, ok? É a maneira mais fácil de gravar, eu acredito que vocês já tenham aprendido dessa forma, mas quem não lembra, enfim. Então tá, a regra para essa aqui, para você ser um brasileiro nato e você fizer o registro, porque olha só, aqui a gente está falando de uma situação de uma criança que vem morar, de uma pessoa que vem morar aqui criança, certo? E aí ela tá provisoriamente como uma brasileira nata, porque ela é filha de pai e mãe brasileiro, ok, ela tem critério sanguíneo. E ela tá só suspensa porque é um ato personalíssimo, ela precisa fazer 18 anos para declarar se ela quer mesmo ou não, certo? Porque é um direito personalíssimo, um direito do indivíduo, ele tem que dizer se quer ou não essa nacionalidade. Então tá, já que não foi adquirida assim nos primeiros critérios, né? Então tá. Então depois que ela confirmar os efeitos, vai ser ex tunc, sempre daqui para trás, a vida inteira dela, certo? Digamos que ela chegou aqui com 50 anos e ela veio morar aqui com 50 anos e fez esse ato de vontade. Sou residente, sou filho de pai e mãe, ou de pai ou de mãe, ou de ambos os pais brasileiros e nasci no exterior. Estou residindo aqui agora, eu tenho 50 anos e eu quero ser um brasileiro nato. Ok, você vai lá, confirma que você quer isso, lá no processo, né, lá na Justiça Federal e tal, faz a sua confirmação no ato voluntário, uma jurisdição voluntária, e os efeitos, gente, vão ser ex tunc, vai ser a vida inteira. Você tem 50 anos, então todos os anos para trás, para você, é como se você sempre tivesse sido brasileiro nato, entenderam? Então tá, entendemos quais são as 4 formas, na verdade,
dentro das alíneas A, B e C, lá do artigo 12, para você ser um brasileiro nato. Fora isso, você pode ser naturalizado, ok? Se você não entrar em nenhuma dessas hipóteses, não tem choro, não tem o que fazer, não tem lei ordinária, não tem o que fazer. Você não entra como brasileiro nato, você pode ser um naturalizado ou nada, ok? Para você ser nato, tem que entrar nessas hipóteses que a gente conversou até aqui. Vamos encerrar e chegar então no nosso bloco 3.